Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar início ao assunto sobre sujeito, tipos e suas classificações. Vale relembrar também que o assunto sobre sujeito, ele é uma revisão, pois é um assunto já visto no 6º ano e nós também já fizemos atividades em sala sobre. Bom, o que seria o sujeito? O sujeito ele compõe o chamado termo essencial da oração. Recebe essa classificação em razão da sua importância para o enunciado, embora, mesmo contraditório, possam existir orações sem sujeito. Vamos entender esse pequeno texto. Bom, o sujeito ele é um termo importantíssimo na oração, certo? E ele pode ser determinado ou indeterminado. Ele pode aparecer na oração, como ele pode não aparecer. Nós temos 5 tipos de sujeito: simples, composto, oculto, indeterminado e inexistente. O que seria um sujeito simples? Apresenta apenas um núcleo ligado diretamente ao verbo. Por exemplo, a rua estava cheia de pessoas. O que estava cheio de pessoas? A rua. Rua tem um único núcleo aí. É uma oração, essa oração ela tem um único núcleo que se chama rua. Diferentemente do sujeito composto, apresenta 2 ou mais núcleos ligados diretamente ao verbo. Então, por exemplo, tênis e natação são ótimos exercícios físicos. Tênis e natação, eu tenho aí um núcleo composto porque apresenta 2 núcleos. E eu posso considerar composto também quando ele apresenta muito mais de 2, ok? Não confundam um núcleo no plural com sujeito composto. Por exemplo, as meninas foram ao shopping e quem foi ao shopping? As meninas. Meninas está no plural, mas eu tenho apenas um único núcleo, então eu considero como simples. Composto precisa ter mais de 2 ou mais de 2 núcleos. Sujeito oculto é aquele que não está explícito na oração, mas pode ser determinado pela flexão número pessoa do verbo ou por sua presença em alguma oração antecedente. É bem tranquilo. Por exemplo, gosto de viajar todos os anos. Quem é que gosta de viajar todos os anos? Eu, mas esse eu ele não aparece, porém através do verbo, através ali da desinência, número e pessoa, do gosto, esse o marca número e pessoa, eu sei que ele está no presente subjuntivo na primeira pessoa do singular. Então fica muito tranquilo. E nós já falamos sobre estrutura de palavras e já conversamos também sobre desinências. Não é? Então, vamos para outro exemplo. Gostamos de sair. Quem gosta de sair? Nós gostamos de sair. Mas o nós ele não está aparecendo na frase. Porém, eu sei que é por causa da desinência de número pessoa. Isso eu considero, então, como sujeito oculto. Vamos para o sujeito indeterminado. Tenho 2 exemplos. Primeiro, vamos definir que sujeito indeterminado é aquele no qual não é possível identificar um referente explícito na oração ou no contexto do enunciado para a flexão verbal. Então, ele pode ser construído por um verbo transitivo direto na terceira pessoa do plural. Fiquem tranquilos sobre o verbo transitivo direto ou indireto, que nós vamos estudar sobre esse assunto. Mas agora essa regrinha vocês vão conseguir aprender rapidinho. Olha esse exemplo. Anunciaram a morte do prefeito. Quem foi que anunciou? Eu não sei quem anunciou. Pode ter eles, elas, minhas professoras, meus professores, meus pais. Então, eu não sei quem foi que anunciou. Por isso, eu considero o sujeito indeterminado. E ele sempre vai estar na terceira pessoa do plural. Muitas, muitas vezes. Então, anunciaram, falaram, disseram, comentaram. Tudo isso aí, numa determinada oração, eu considero como sujeito indeterminado. Outro exemplo de sujeito indeterminado, num verbo transitivo indireto, verbo intransitivo, um verbo de ligação flexionado na terceira pessoa do singular, mais o pronome se. Esse se aí nesse exemplo. Não se fala da morte do prefeito no jornal local. Quem é que fala? Eu não sei. Esse se, então, ele vai identificar que aí há um sujeito indeterminado. E aí a gente passa para a última classificação, oração sem sujeito, ou considerado sujeito inexistente. Exemplo, número 1, verbos e expressões que denotam fenômenos da natureza, como de manhã choveu muito. Se eu disser de manhã trovejou, nevou muito, fenômenos da natureza, considero o sujeito inexistente. O segundo exemplo, o verbo haver, no sentido de existir. Exemplo, há muitos animais no zoológico de Brasília. Existem muitos animais no zoológico de Brasília, considero inexistente também. Com o verbo haver, quando indica tempo decorrido. Exemplo, guardo a encomenda há 2 dias. Ou seja, guardo a encomenda tem 2 dias.
Com os verbos ser, fazer e ir na indicação de tempo ou relacionados a fenômenos da natureza, como era bastante tarde, esse era vem do verbo ser. Fazia frio durante aquela noite, fenômenos da natureza. Fazia, vem do verbo fazer. Vai para uns 2 anos que não vejo mais meus pais, sentido de tempo, verbo ir. Galerinha, as atividades estão no portal, no Google Drive. Qualquer dúvida, pode procurar aqui mesmo no canal, ok? Obrigada, galera interativa.